Nós estamos promovendo esse curso de multiplicadores da área de educação física adaptada, com o objetivo de que cada vez mais possamos estar incluindo as pessoas portadoras de necessidades especiais nas aulas de educação física que são dadas no país inteiro. O Ministério de Educação tem uma política de inclusão escolar e a gente precisa estar, o Ministério está dando competência técnica para o sistema de ensino para receber esse aluno, atender esse aluno de forma mais adequada. Então, esse curso que nós estamos promovendo, ele vai provocar certamente uma mudança de atitude dos profissionais que não sabiam trabalhar com esse aluno e, ao invés de estar alijando as pessoas portadoras de necessidades especiais das aulas de educação física, terem a consciência de que isso é importante, trazerem esse aluno para serem recebidos ou praticarem educação física adaptada nas aulas normais curriculares. Sim, então ele gosta da mulher e das filhas deles. Qual é a concepção de mulher que você tem? Porque ele gosta da mulher, mas ele tem uma concepção de mulher por trás dessa questão. Como é que ele vê a mulher na sociedade? Como é que ele vê o filho na sociedade? Como é que ele vê o casamento na sociedade? E isso é que eu estou atrás aqui na discussão, porque este conteúdo do pensamento de vocês é que é nosso grande objeto de estudo. E o que é muito comum quando a gente trabalha nesse planejamento, nessa visão de mundo que você acabou de colocar, nessas concepções? Eu sou capaz, por exemplo, de dizer, né? E é possível que eu faça uma série de afirmações acerca de diferenças e igualdades desse plano, sem nenhum comprometimento em comprovação disso. Eu posso dizer para você, por exemplo, que eu amo o meu filho muito mais ou diferente do que minha esposa. Posso dizer que a perda da minha mãe foi muito mais sofrível do que a perda do meu pai. Aí quando você começa, então, a concretizar esses pensamentos, você começa a trazer isso para um plano de realidade absoluta, a coisa começa a ficar complicada. Porque se eu perguntar a você assim, se você diz que o amor de seu filho é diferente do amor da sua esposa, você poderia me indicar elementos diferenciadores concretos? Quais são eles? A coisa começa a ficar difícil. Você fala, não, mas como é que você quer que eu vou dar a diferença? O amor do meu filho é diferente do amor da minha mulher? Sim, é lógico que ele é, mas então me explique ou me mostre concretamente elementos de distinção. Em que eles se distinguem? Porque se eles são diferentes, eles possuem elementos distintivos. Isso aqui, gente, essas duas posições de concepções, de forma de pensar, de ver o mundo, de relacionamento, elas têm uma explicação filosófica. E é isso que nós vamos começar a discutir agora. Tem pessoas, por exemplo, que montam o mundo estritamente num plano chamado de abstrações. As pessoas que, muitas vezes, quando você chega perto do indivíduo e começa a tentar concretizar suas práticas sociais, ele não consegue. Tem outras pessoas que trabalham na questão baseada na realidade. E isso são dois tipos de correntes ideológicas, né, e filosóficas importantes para a gente, para o entendimento da questão do deficiente. A primeira delas, né, é a corrente chamada idealista. A corrente idealista, ou idealismo, ele tem a sua expressão máxima, né, num filósofo alemão chamado Hegel, que é um ser idealista. Um sonhador, o que mais? É um sujeito que tem planos, é um sujeito que faça isso, faça aquilo. Quer dizer, na concepção comum, ela é isso. Eu sou um idealista, esse rapaz é um idealista, mas na corrente filosófica, ela não se reduz a isso. E aí é que está a grande discussão com vocês. Eu não posso, por exemplo, pegar uma corrente idealista, né,
que teve a sua origem em Platão, passou por todos os filósofos, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Descartes, foi chegando Descartes, Kant, chegou em Hegel, porque eles têm uma concepção de mundo. Quer dizer, o que é que os idealistas, como é que eles constroem o mundo? Vocês já devem ter ouvido falar em Platão. Quando Platão disse, por exemplo, na sua alegoria da caverna, que nós vivíamos, entendeu? Quando Platão disse que nós vivíamos dentro de uma caverna, às escuras, e tudo que estava lá fora é que realmente é a verdade, é a luz, ele dizia também que nós, na nossa cabeça, aquela árvore ali fora, ela só existe porque ela existiu primeiro na minha cabeça. Então veja bem, é como se eu dissesse assim, essa carteira, essa mesa, aquela árvore ali, ela só tem existência porque primeiro ela existiu na minha cabeça. Pensamento, né? Eu tenho o pensamento. Esse pensamento, para que eu possa, o meu pensamento, para que ele possa fazer parte, eu tenho que ter percepção, né? Eu tenho que ter tradução e eu tenho que ter juízo sobre esse pensamento. Quer dizer, como é que eu monto o meu quadro de pensar? Primeiro eu percebo algo, seja som, seja imagem, seja objetos, eu percebo algo. Em seguida, eu faço uma tradução disso para o meu sentido. O que é isso? Eu traduzo, faço uma tradução disso e também uma representação disso. E depois, né, em seguida, nós fazemos o juízo disso. Eu acho que isso é uma coisa muito rápida, mas o mecanismo do ato de pensamento é isso, o nosso cognitivo. Aí que está. Eu percebo, eu faço a tradução, eu faço o juízo. E como é que é o meu juízo sobre esse assunto? Baseado em quê? Numa concepção de que a realidade é um dado secundário e a consciência é um dado primário? Quer saber como é que vocês fazem isso na vida cotidiana? Quantas vezes vocês já fizeram planejamentos educacionais? Semanas de planejamento, vocês trancam dentro de uma sala e ficam lá planejando para o semestre inteirinho. Vocês não conhecem os alunos. Vocês não sabem quem são eles. Vocês partem de onde? Vocês partem da consciência como um dado primário, quer dizer, vocês partem de uma abstração para uma realidade, porque vocês acreditam que se eu fizer isso, eu vou atender aquilo. Não necessariamente. Quantas vezes os planejamentos de vocês vão parar dentro de gaveta? Vocês não têm como dar aquelas aulas porque a realidade não é aquela. Então o que você fez nesse momento? Você teve uma consciência como um dado primário. Você montou idealmente na sua cabeça um mundo que é seu. Só o seu. Você, quando faz a seleção dos conteúdos para os seus alunos lá na sala de aula, você parte do pressuposto que aquela atividade que você está selecionando é a melhor para aquela idade, é a mais adequada para aquele tipo de aluno, é a melhor para que ele possa desenvolver. A sequência está na sua cabeça. Agora eu te pergunto, e a realidade? Será que essa realidade se organiza assim? Então, na vertente idealista, nós construímos o mundo a partir desta concepção. Primeiro eu tenho a consciência como abstratamente, depois eu vou para a realidade ver se há uma adequação, uma colagem nisso. Porque se nós não tivermos essa clareza, nós vamos ficar insistindo em teses que não são possíveis. Elas só são possíveis no nível da nossa imaginação, das nossas pretensões. E aí você fala, mas você está fazendo uma apologia segregacionista? Não estou segregando, eu estou simplesmente dizendo a você que o mundo não se constrói a partir das suas abstrações. Ele leva em consideração a sua abstração, mas não se reduz a ela. E tentar fazer isso é como se você estivesse violentando ainda mais esse indivíduo. É o que tem acontecido nas escolas. O que é que um juiz, aí que está a questão, por que você acha que um juiz, investido no seu cabedal de poder, chega e fala, você vai ter que aceitar esse indivíduo aí dentro? Aonde é que ele baseou a sua concepção de mundo? Mais perto da gente foi para o Conselho Tutelar agora. O que são as leis, gente? As leis são abstrações. As leis são abstrações, é isso que eu estou chamando a atenção. Então o sujeito chega e fala, você tem que fazer o que não é possível ser feito. Nós, dentro da escola, pegamos o que não é possível ser feito e queremos fazer. E eu, como nós estamos formando multiplicador, nós temos que ter clareza dos nossos limites e possibilidades, que são uma coisa importantíssima. Agora, se eu não compreender isso, eu vou ficar tirando pedra, por exemplo, que o problema está na falta de formação.
está na falta de estrutura da escola, está na falta e não está na falta. A questão é essa, fundamental. A questão de fundo é a falta de compreensão desses limites e possibilidades. Porque hoje, se você capacitar todos os professores do Brasil para atender deficientes, eles não serão atendidos. Porque a questão é orgânica, a questão não é de capacitação. A escola não foi feita para essa clientela. É preciso ter clareza disso. Então você vai capacitar professor, adaptar a escola, fazer o que você quiser. Ele vai continuar no mesmo patamar, porque o eixo da exclusão foi montado em cima dessa concepção de mundo. Então isso é que eu estou chamando a atenção. Quer dizer, vocês têm razão desses desconfortos, mas vocês como profissionais, como pesquisadores, cientistas, vocês não podem se dar ao luxo de misturar com esse senso comum e ficar fazendo proposições totalmente inadequadas. Porque no fundo a gente vai chegar aonde? Em lugar nenhum. A realidade objetiva, você colocou muito bem, a realidade mostra o quê? Nós temos uma escola totalmente inadaptada em termos arquitetônicos, inadequada em termos de currículo, inadequada em termos de recursos humanos, inadequada em termos de recursos financeiros. A leitura da escola já está mais do que feita. Nós sabemos que ali é o lugar do fracasso. Tanto é que nós temos isso historicamente aí posto. Agora, eu estou chamando vocês para uma reflexão onde a gente possa sair dessa situação. Essa inclusão que nós estamos propondo a vocês é a inclusão que nós podemos, mas não é a inclusão que nós queremos. Porque a inclusão que nós queremos, ela está muito distante da possibilidade que nós temos. Você tem duas opções diante dessa realidade. Ou você se calar diante dela, sentar e ficar esperando o bonde passar até que as condições objetivas se estabeleçam, ou você pode caminhar no sentido de aguçar a contradição interna na escola e fazer com que o processo acelere de mudança. Se você me disser hoje assim, qual estado aí que está conseguindo ter sucesso, eu viajo esse Brasil inteiro que está tendo sucesso com inclusão na escola regular, você vai ver experiências isoladas, pequenas, poucas, e que não respondem à questão sociológica, que é o mais amplo. Por quê? Porque não se mudou a estrutura orgânica da escola. Então, enquanto você não mudar a organicidade, entendam como modificação estrutural, currículo, pessoal, forma de conhecimento, fragmentação de conhecimento, divisão social do trabalho, uma série de coisas. Porque aí você vai ter uma condição de mudar a sua perspectiva de uma escola abstrata, centrada numa visão de igualdade universal entre os homens, para uma realidade concreta, centrada na diferença universal entre os homens. E quando você muda a sua concepção, você muda seu pressuposto do abstrato para o concreto, você tem necessariamente que mudar suas ações e suas reflexões. Então, só para te falar, no meu modo de entender hoje, vocês estão sendo treinados, e o grande desafio desse grupo aqui, como é de todos os professores que vão chegar aqui nessa sala para dizer para você, é o seguinte: qualquer um que seja, você pergunta, professor, você pode me ensinar como é que você trabalha a diversidade humana na educação física? Não. Sabe por que nós não temos? Porque nós ficamos deitados em berço esplêndido no processo de adaptação. Nós não percebemos que a história está em andamento e ficamos adaptando o conhecimento já existente para as pessoas deficientes. E hoje a gente percebe que esse não foi um erro histórico, mas foi um processo que está dando últimos suspiros. Por quê? Está na contramão da inclusão. Você vai ver isso aqui. A educação física adaptada, ela é um elemento de antagonismo à inclusão. Como eu escrevo lá para você, a tese fundamental é nem a educação, nem a escola regular, nem a escola especial querem deficiente no seu interior. Porque isso não foi feito, estruturado para esse tipo de gente, para esse tipo de clientela, para esse tipo de pessoas. Então, quando você muda a relação, você tem que sair de onde? Olha, hoje, não se admite mais falar em igualdade universal entre os homens. Se admite falar em diferença universal entre os homens. Mas se os homens estão diferentes universalmente, como tratar essa diferença? Como tratar o um no diverso? Como é que você faz? Arremedo? Você vai adaptar o basquete? Sim, mas só vai se jogar os cadeirantes e os outros. Você vai adaptar o vôlei? Sim, e os outros? Como é que fica? Esse é o desafio que vocês têm hoje. Eu estou chamando a atenção disso em vários artigos que eu tenho escrito sobre isso. Quer dizer, aonde é que está a nossa produção intelectual? É muito mais fácil eu pegar e falar, não, o problema do deficiente é o seguinte, eu vou jogar o basquete, então eu ponho tudo nas cadeiras de rodas, adapto umas regras aqui, a regra ali, regra aqui. A segregação está posta. O contraponto do idealismo é a realidade como um dado primário. Quando se fala que a pessoa é materialista, senso comum entende materialismo como as pessoas que gostam de coisas materiais, de objetos. Não é. Entenda o materialismo como a base de formação da consciência. Quer dizer, eu só tenho consciência daquilo que eu conheço.
Primeiro eu tenho que conhecer, para depois eu poder ter consciência. Isso é muito importante para vocês, eu vou dar alguns exemplos. Aqui nessa sala, quando vocês ficaram sabendo que eu seria um dos ministrantes desse curso, qual a imagem que vocês fizeram? Pode falar. Ou vocês não sabiam? O que é comum? O que é comum nas pessoas? Criar uma imagem sobre os indivíduos. Olha, vou para uma praia, por exemplo. Chego lá numa praia. Onde que é a praia? Vou para Camboriú, por exemplo. Você já foi a Camboriú já? Por mais que você descreva a praia para o sujeito, e ele crie na sua imagem uma praia, Camboriú não é aquilo. Não é aquilo porque está em movimento. Então, é diferente você construir o mundo a partir do dado primário, como consciência, ou da realidade. Isso está presente no nosso cotidiano. Como é que se faria, então, um planejamento adequado a essa realidade? Eu jamais teria uma semana de planejamento antes de conhecer meus alunos, mas sim eu iria lá, conhecer meus alunos, e em seguida eu faria o planejamento. Justamente. Então, isso tudo para mostrar para vocês que essas duas correntes filosóficas, elas estão presentes na nossa vida muito mais do que vocês imaginam. Muito mais. Nas relações interpessoais, na educação dos filhos, no trabalho com o deficiente, em todos os setores. A partir do momento que você começa a fazer no outro, projetar no outro, comportamentos, atitudes, esperanças, anseios, você simplesmente ou anula o outro, ou você vai estar sempre sendo um decepcionado histórico. Porque você não vai ter aquilo, você não vai conseguir aquilo. Às vezes tem coincidência, às vezes não. Por que nós temos o hábito de dizer o seguinte: as coisas melhores da nossa vida são improvisações? Porque você viveu aquela situação, está aqui naquele momento, você não tem aquela necessidade de criar. Então, olha, eu antes de pegar um deficiente mental severo e submetê-lo aos problemas internos de uma escola regular, eu tenho que fazer essa análise. De onde eu estou partindo para fazer isso? A realidade desse sujeito me permite dizer isso? Eu posso, por exemplo, agredir a minha mulher porque eu planejei chegar em casa e encontrá-la de baby doll e ela nem em casa estava? Eu posso, eu tenho o direito de fazer isso. Então, esses são as bases das nossas relações. E elas se estabelecem com tanta força que muitas vezes nós nos perdemos nisso aqui. Nós não sabemos diferenciar mais de onde eu estou partindo para construir meu mundo. Isso é muito sério e é muito importante no trabalho com o deficiente. Certo? É o momento que vocês têm de pensar: por que eu estou fazendo isso com esse sujeito? Por que, por exemplo, que no meu modo de entender, né, eu fico ávido por resolver uma questão? Por que eu quero diminuir essa deficiência? Por que eu quero levar esse sujeito para uma sociedade? Que mostra para a gente, por exemplo, que o A pode ser igual ao A e também ser igual ao não A. E aqui começa, então, a modificação substancial na forma de eu pensar o ser humano. Aquele deficiente, por exemplo, tetra, que chegou para mim e disse, depois do acidente dele, que a vida sexual dele é normal, eu tenho que investigar mais, porque ele não está me dizendo realmente a coisa concreta. Ele está omitindo por questões de valores. Ele está deixando de levar em consideração uma série de coisas. E o que é que isso me mostra? Por exemplo, essa lógica me diz, né, que todos nós, o mesmo fenômeno, está aqui, né, seres humanos, todos nós somos formados, que eu chamaria de dois aspectos, e em contradição. Quais são esses dois aspectos? É o que a gente chama de essencialidade e que nós chamamos de representação. Ora, mas você está me dizendo que a gente representa? Quase que a maioria das vezes na vida. Quantas vezes vocês já foram na casa da sogra, a primeira vez que foi conhecer a namorada? Foi apresentado para a sogra, ela serviu aquela gororoba, assim que você não aguentava comer. Você comeu, ela falou: "Ei, meu filho, você gostou? Excelente, eu nunca vi uma comida tão boa igual essa." Quantas vezes vocês já foram em locais com os companheiros de vocês, tanto a mulher como o homem, que vocês odiaram, mas vocês foram e perguntou: "E aí, meu bem?" Foi ótimo, excelente. Quer dizer, a gente tem uma tendência a lutar com as nossas contradições entre o que eu gostaria de ser e o que eu preciso ser no mundo da representação. Agora, como é que eu capto isso? Eu capto isso com uma lógica dialética. Se eu usar a lógica formal, eu só vejo o mundo dos homens que nunca foram impotentes, das mulheres que nunca foram frígidas, dos deficientes, que são tetras, mas que têm vida sexual normal. Ó, todas as vezes que eu afirmo, eu nego. O que vocês entendem por isso?
Não. Todas as vezes que eu afirmo, eu nego, simultaneamente. Se eu olhar para a senhora, como é que é seu nome? Eugênia. Eu posso olhar para a Eugênia com meu olho de peixe morto e dizer, Eugênia, eu lhe amo. O que eu não disse dizendo? Não, justamente. Eu não disse dizendo que não lhe odeio, que eu disse que eu lhe amo. Então toda afirmação é uma negação. Então, o que acontece com essa lógica? Ela me permite dizer o seguinte, olha, mais importante do que o que você me diz, é o que você não diz dizendo. Vamos pensar sobre isso. Mais importante do que o que você está me dizendo, é o que você não está dizendo ao dizer. Nesse momento, então, eu começo a captar outros elementos da sua formação e da sua personalidade. Sim, então, quando você usa essa lógica, o que acontece? Você começa a preocupar tanto com o que está oculto com o mundo da representação. Agora, tem gente que representa tanto na sociedade que ele perde essa outra dimensão. Ele não sabe mais quem é ele na relação. Porque ele se deixa levar tanto pelo mundo da representação, falseando, hipocritamente, que um dia você perguntar para ele, quem é você nessa relação? Olha, eu não sei mais não. Estou perdido nesse negócio aqui, sabe? Eu não sei se o que eu falo é mentira ou se eu minto é verdade e vira aquela confusão. Por quê? Porque nós não damos conta de perceber que nós somos, por essência, contraditórios. Por essência. Contradição entre o que eu gostaria de ser, o que eu sou, entre o que eu posso e o que eu devo, entre o que eu gostaria e o que eu não posso, e assim por diante. Quantas vezes vocês já viram as pessoas chegar na criança deficiente com síndrome de Down, portador, que gracinha, mas como ele é bonitinho. Aí você vem me dizer que aquele sujeito está achando aquela criança bonitinha. Você quer me dizer que aquele sujeito está expressando a sua realidade. Então vocês, como cientistas, vocês têm que trazer, por exemplo, essa discussão para o interior, mudar a lógica de pensamento para capturar essas coisas. Uma mãe, por exemplo, que chega para você e diz, professor, meu filho não é deficiente. Que discurso é esse? Sobre a lógica formal, você tem gente que até elogia, fala, nossa, mas essa mãe é uma beleza, essa mãe, olha, ela nem considera o filho dela deficiente. Se fosse comigo na lógica dialética, eu falaria, minha senhora, a senhora tem algum problema de visão? Só deve ter algum problema de visão. Por que a senhora está querendo fazer isso? Quer dizer, o que está por trás desse discurso? Quando eu digo que o meu filho não é porque eu estou querendo que ele não seja aquilo que ele é. A minha lógica de mundo mudou na hora de perceber isso. E qual é o problema que vocês mais têm no trabalho com deficiência no Brasil e em qualquer parte do mundo? É o sujeito deficiente ter consciência concreta que ele é concretamente deficiente, que ele tem limitações, mas que tem potencialidades. A gente tenta sempre esconder pelo mundo da representação. Não, você não é não. O que é isso? Eu te trato como as outras crianças. Você não é, você não é, você não é. Então aqui eu estou tentando trazer para o dia a dia de vocês como é que se aplica esses fenômenos filosóficos, esses conceitos, para vocês entenderem. A gente pergunta para vocês o que é o certo e o que é o errado. Você vai depender do ponto de vista. Se eu chegar para vocês aqui e perguntar, para qualquer um dos casais aqui, se vocês oferecerem a esposa de vocês como uma espécie de presente para um visitante na sua casa, dormir com a sua esposa, isso vai ser um negócio terrível. No mundo dos esquimós, isso é uma coisa comum. Então, o que é o certo e o errado? Então, polarizações não permite você trabalhar com a categoria da contradição. A categoria da contradição, ela vem mostrar para a gente que existe uma luta entre opostos, unidos em luta. Então, veja bem, aqui é o exemplo mais nítido disso. Nós temos, internamente, por sermos seres sociais, uma contradição, que é entre aquilo que eu gostaria de ser, na minha essência, e o que eu realmente represento na minha realidade. Como eu disse a vocês, nós vivemos nesse dilema de ferro. Eu gostaria de falar tudo para essa mulher, mas não posso dizer que não posso fazer, então vou representar de outra forma. Eu gostaria, por exemplo, aquele dia que a minha sogra me convidou para jantar, dizer que aquela comida dela não valia absolutamente nada, mas eu não posso dizer isso. Então nós temos uma série de elementos contraditórios, quer dizer, essa polarização aqui, interna à nossa vida, é que nós devemos nos preocupar. Por isso é que o princípio da contradição, ele vai ajudar vocês muito a entender as questões mais profundas da sociedade. Aqueles casos que eu citei do tetraplégico,
Os casos dos homens que se dizem nunca ter sido vítimas de questão de impotência, só vou descobrir se eu usar a categoria da contradição. Se eu não usar a categoria da contradição, eu não percebo isso. Vou dar um exemplo. Estava fazendo uma pesquisa lá em Recife. Encontrei um cidadão lá que ele era paraplégico porque foi disparo de tiro no exército. Lesão lombar. E eu perguntei a ele no primeiro momento da pesquisa: escuta, você não acha que o exército foi muito rude com você, não deveria ter te aproveitado em outros momentos para você ser um bom armeiro, você poderia continuar no exército? Ele falou: olha, eu acho que sim, porque apesar de estar na cadeira, eu sei manusear armas, sei desmontar, sei fazer aqueles negócios, mas eles me aposentaram compulsoriamente. Tudo bem. No final da pesquisa eu viro para ele e pergunto de outra forma: escuta, se você fosse comandante de uma companhia no seu batalhão e entrasse um comandante numa cadeira de roda, como é que você se sentiria? Ele falou assim: eu não me sentiria bem, porque eu acho que um comandante de um batalhão não pode ser de cadeira de rodas. Quer dizer, nesse momento, ele mostrou o caráter contraditório do seu discurso. E isso é que vocês têm que explorar. Muitas vezes você pode pensar que essa categoria não é tão importante, ela é muito importante para você descobrir esses elementos entre o que você diz e o que você não diz dizendo. Igual eu falei para vocês, quer dizer, nós estamos em luta interna, nós sempre vivemos isso. Por isso é que nós vivemos sempre angustiados. É muito difícil você encontrar uma pessoa que está totalmente conformada com a sua vida. Não, ela está sempre numa luta. E esse é um móvel nosso de desenvolvimento. Por que é que a gente luta para que não haja igualdade? Por que é que a gente luta contra qualquer tendência que busque, por exemplo, igualdade? Porque entre iguais não tem desenvolvimento. Os limites meus, eu sei na diferença e não na igualdade. Eu só sei se eu estou crescendo ou se não estou crescendo no outro, e não em mim mesmo, olhando para dentro de mim, para o meu umbigo. Então a contradição é uma categoria importantíssima para a gente. Como é que o idealismo explica a deficiência? Primeiro, ele desloca a deficiência da realidade material. Por que ele desloca da realidade material? Porque a deficiência passa a ser vista como alguma coisa abstrata, como alguma coisa que não existe. Já dei os exemplos aqui. Mães, por exemplo, que dizem que o filho não é deficiente, que ele é uma criança normal, que aquilo ali não tem nada daquilo, que ele não tem limitação nenhuma. Quer dizer, eu começo a colocar, a minha visão de mundo é uma visão totalmente distanciada da realidade material. Esse é um das concepções. É aquela discussão que coloca a deficiência como sendo algo fruto de ou castigo ou purificação. Isso é muito forte na área das famílias, vocês vão ver mais para frente. Famílias, por exemplo, que acreditam que ter um filho deficiente é uma espécie de provação para o paraíso na próxima vinda à Terra ou em qualquer lugar. E tem gente que acha que isso aí é um dom. Ter um filho deficiente é como se fosse assim, eles são tão bons que Deus deu a ele essa incumbência. Como se fosse um karma, como se fosse um castigo. Então, as questões religiosas, elas são muito fortes no nosso trabalho, porque elas estão conosco desde a época tribal. Se vocês pegarem todas as nossas religiões, desde o cristianismo, passando até por outras seitas, vocês vão perceber que a questão da perfeição, e isso é uma coisa muito forte, existe uma ligação muito grande entre Deus, né? Seja Deus entendido nas mais diferentes formas, porque Deus é uma palavra polissêmica, né? Tem 1000 significados, o Deus e a questão do perfeito. Isso aqui é uma ligação, gente, muito forte. Deus como um ser perfeito, homem como seu espelho, sua semelhança perfeita, justamente. Então essa ligação entre Deus e a perfeição é fortíssima na nossa área. E vocês, quando forem tratar isso com as famílias, vocês têm que ter muito cuidado, porque mexer na fé das pessoas, mexer na religiosidade das pessoas, ao invés de você ganhar pessoas para sua luta, você perde. Porque tem gente que tem uma resistência muito grande a essa discussão. Vocês têm que tomar cuidado. Mas ela é possível no plano do idealismo, por quê? Porque eu falo de um Deus, falo de uma alma, falo de um céu, falo de um inferno, falo de um espírito que não tem concreticidade. Portanto, tudo é possível.
Então, nessa dimensão, quando vocês tratarem, tomem cuidado. E sempre lembrem disso aqui. A ligação com Deus é perfeição. Se vocês pegarem o Levítico de Moisés, no Velho Testamento, ele diz textualmente: não se aproximará do altar de Deus se for coxo, tiver nariz quebrado, corcunda, qualquer coisa assim. Por quê? Nesta época, sacrifícios eram feitos aos deuses a partir de animais perfeitos. Até os animais tinham que ser perfeitos. Então essa ligação é fundamental para o entendimento. Agora, aonde é que está essa perfeição? Em que plano de pensamento ela é possível? No plano abstrato. O que é o perfeito? Quer dizer, se você pegar isso aqui e submeter uma análise mais rigorosa, você vai ver que isso aqui é uma abstração. É uma abstração que se materializa através da história de diferentes maneiras. Deus já foi desde trovão, passando por jacaré, até totem, até uma série de outras coisas. Então, a ideia de Deus, de onipotência, né, de um ser supremo que criou, criador de tudo, e que tudo olha, tudo cria, é uma forma que nós temos de abstrairmos dessa nossa realidade. Está claro isso? Só é possível fazer isso no plano da religiosidade, no plano do idealismo. Outra coisa também muito comum nesse plano são os misticismos que rodeiam a nossa área da deficiência. O que é o misticismo? São aquelas crenças, por exemplo, acaba de acontecer um acidente, o sujeito tem lesão de medula, ele tem um problema seríssimo em cervical, dorsal, lombar, e você sabe que ele, necessariamente, pelo conhecimento científico hoje que nós temos, ele é um potencial portador de alguma paralisia. Ele vai ter uma paraplegia, tetra, qualquer coisa assim. Mas a gente sai daqui com aquela pessoa e leva para casa. Todo mundo que chegar para você e disser: olha, eu conheço um curandeiro lá na casa não sei de onde, que faz missa e reza, e que vai curar, a pessoa pega o filho e vai levar. Quer dizer, existe uma forte, influência do misticismo em relação a isso. Crenças em curandeiros, crenças em possibilidades múltiplas. E isso é um desafio que vocês vão ser chamados. Por exemplo, como é que você vai tratar isso? Você vai dizer para a mãe não ir? Ou você vai dizer para a mãe ir? Quer dizer, no plano da visão idealista, isso é possível. Vai, leva. Porque ela acredita que aquela pessoa tem um poder de curar aquela sua situação. De onde saiu isso? Do fundo religioso. Das curas bíblicas, que são colocadas nas profecias. Essa visão também é uma visão conformadora, conservadora e reformista. Por que ela é uma visão conservadora? Porque ela acredita, muitas vezes, que por não ter uma explicação dessa abstração, está certo, Deus quis. Eu vou mostrar para vocês daqui um pouco, eu tenho pesquisa que mostra isso. Você conversa com as mães, por que é que ela acha que o filho dela é daquele jeito? Ela vai dizer para você: não, porque Deus quis. Isso é força do destino, é assim mesmo. Isso aí, tal. É conservador e conformista, quer dizer, eu estou conformado com isso, tenho que passar por isso, e isso faz parte. Você então começa a preocupar com o quê? O grande número de erros médicos que nós temos nesse país, e a quantidade de pessoas que foram vítimas de erros, e que hoje estão impossibilitadas de uma série de acessos, por conta de um conformismo, de não denunciar, de não querer criticar esse médico. A gente acha que Deus quis, é assim, conserva, fica aí, tudo bem, até o dia que Deus quiser, se morrer, morreu. Então essas tendências, elas, por trabalharem com abstração, tudo é possível de se explicar. Adaptação significa você ter um conhecimento predominando sobre outro conhecimento. Você adaptou. Porque se esses conhecimentos tivessem sido criados numa perspectiva do diverso, ele não precisava ser adaptado. Por que vocês estão aqui hoje, nós estamos fazendo esse curso? Porque as pessoas por quem nós estamos lutando, elas sempre foram colocadas à margem da escola. Mesmo existindo escola desde a época mais antiga, e essas pessoas também desde a época mais antiga. Então, essas adaptações também, elas são vistas de forma extremamente conservadoras. E mecânicas. Por que é mecânico? Porque nós não conseguimos fazer uma leitura que dê conta desse real. Geralmente a lógica que é utilizada é a lógica formal. E a pessoa, como eu já dei umas centenas de exemplos para vocês, elas fazem uma leitura mecânica. Por exemplo,
O que é uma leitura mecânica de mundo? Vocês já viram isso. Até hoje, lá nos trabalhos de vocês. Ó, eu tenho deficiência, tenho doença e tenho incapacidade. Como é que as pessoas trabalham isso aqui? Mecanicamente. A doença leva a deficiência leva a incapacidade. Pronto. Ora, isso é uma visão mecânica de deficiência. Até muito pouco tempo, um sujeito epilético, as pessoas corriam dele, tinham medo dele. Deficiência mental, então, nem se fala. Então, a associação mecânica é isso. O sujeito fala assim, irmão, ele tem doença, leva a uma deficiência, leva a uma incapacidade. Não necessariamente todas as deficiências levam a incapacidade, são incapacitantes. Nem todas as doenças levam a deficiência, mas nós fazemos mecanicamente essa associação. Isso é muito comum nessa vertente. Uma coisa também importante é que a leitura de mundo dessas pessoas é fragmentada. Significa dizer o seguinte, ó, eu leio somatórios de partes. Por exemplo, essas partezinhas é igual a um todo. E a pessoa acredita que se eu souber todas as partes, eu sei o todo. Por que isso aqui não é... No plano do idealismo funciona, mas é fragmentado. E no plano da dialética isso aqui não é aceito. Porque é o seguinte, Aristóteles mesmo já falou isso. Se você retirar essa mão aqui do corpo, colocar sobre uma mesa, estudar essa mão detalhadamente, todos os seus nervos, funções, músculos e articulações, se estudar tudo dessa mão, uma única coisa você não vai saber. Qual é? A função dessa mão no corpo. Porque você tirou a mão do corpo. Então essa ideia que as pessoas têm, que se eu conheço partes, mais partes, eu sei um todo, ela é equivocada. Porque o conjunto das partes pode formar um todo, mas se forem vistas dinamicamente relacionadas. Eu posso saber tudo sobre essa mão, mas se você não vai saber o que é a mão e a função dela no corpo, porque você tirou do corpo. Então, isso é uma visão fragmentada. Isso é uma visão, por exemplo, que você estava perguntando naquela hora, João, né, o João Batista, sobre o problema das classificações. Quando se tem uma classificação de deficiência, você tem uma visão fragmentada de deficiente. E vocês mesmos que trabalham ficam duros saber, mas o que é um deficiente severo, o que é um deficiente educável, treinável, não sei o quê. E assim por diante. Então, isso tudo é uma fragmentação, né, do processo de construção dos nossos conhecimentos. Como é que o materialismo explica as deficiências? Vamos ver. A primeira coisa que ele diz é a seguinte: o materialismo exige que se você faça uma leitura da deficiência num contexto histórico da humanidade. Então veja bem, se eu quero entender o deficiente hoje, na sociedade moderna ou pós-moderna, eu tenho que rastrear esse deficiente desde o período tribal. Se eu quero entender a mulher hoje, eu tenho que rastrear a mulher desde o período tribal. Eu não posso querer entender a mulher hoje. Não existe isso. Porque a mulher que está hoje, ela não é hoje, ela tem um passado construído. Por isso que vocês ficam nessas lutas. Luta contra a discriminação, luta contra os maridos exigindo que as mulheres tenham tripla jornada de trabalho. Luta. Mas se você pegar e rastrear a história da mulher, você vai ver que isso é uma construção antiquíssima. O papel social da mulher nas comunidades patriarcais. Mesma coisa, sexualidade. Se alguém for fazer trabalho sobre sexualidade deficiente, primeiro que não existe sexualidade deficiente, existe sexualidade. Você tente entender a sexualidade historicamente. O fato de você ter hoje um sujeito, por exemplo, um síndrome de Down, que masturba em público, e você se agride com aquilo, a explicação daquela masturbação e daquela agressão não se encontra naquele momento. Ela se encontra na história da sexualidade. Por isso é que o materialismo exige que vocês façam essa retomada histórica para entendimento de como é que eram as relações desde os primeiros momentos da nossa existência. Está claro isso? Sem isso você não consegue avançar. Segunda coisa que eu falei para a nossa colega: toda discussão tem que ser trazida para a base material da realidade. É aquilo que eu falei. Ele me perguntou, o colega ali: escuta, e hoje, como é que é o negócio da inclusão? Falei para ele: a minha base material hoje me permite verificar isso, não mais do que isso.
Qualquer coisa que eu venha colocar aqui acima disso é ilusão. É fazer de conta, é mentir para mim mesmo. A base material é a minha relação, é a minha forma de ver. Agora eu te pergunto, o que é a realidade para vocês? Olha como é que volta tudo, ó. O que é a realidade para vocês? Vamos ver, você já tem condições de me responder isso. Aí nós acabamos de perceber aqui agora mesmo, que nem tudo aquilo que eu vejo corresponde à realidade. Se eu te perguntasse, fizesse para você aquela pergunta, quantas vezes você já teve um problema de impotência com as mulheres? O que você ia me dizer? Que isso, rapaz, eu sou espada, nunca tive isso e tal. Quer dizer, essa sua expressão é uma expressão da realidade falseada. Desculpa, mas pode ser falseada. Então, o que é a realidade? Como é que eu sei? E qual é o meu conceito de realidade? Aonde é que eu construo minha realidade? No dia a dia, no modelo, pode ser idealista ou no modelo materialista ou no idealista. Se eu construir a minha realidade no modelo idealista, a minha realidade, vocês já viram o que foi. Se eu construir em outra dimensão, ela vai ser vista de outra forma. Então, base material da realidade, eu estou me referindo a uma realidade histórica. É uma realidade concreta, é uma realidade existencial. Eu não estou falando nada de coisas metafísicas. Não. Porque você é o passado. Eu sou o passado, as mulheres são o passado, os homens são o passado. Nós temos a nossa história é uma construção longa. Os nossos comportamentos de hoje não se explicam hoje. Esse problema que está, me permita a digressão, esse problema que está acontecendo nos Estados Unidos e o Afeganistão, o problema desses terrorismo, isso não começou hoje. Não adianta você querer explicar isso hoje, mandar bomba, destruir, as questões são muito mais antigas. Não se explica a questão do antissemitismo hoje. Mas a gente insiste em querer colocar a questão agora. Por quê? Porque a nossa visão de realidade é uma realidade sem nexo histórico. E o que a gente tenta mais fazer na educação, gente? A educação luta desesperadamente para fazer uma coisa, para esconder o corpo histórico das pessoas. O que é esconder o corpo histórico? É negar nosso passado. A gente luta por isso. Porque quando você resgata o corpo histórico, você resgata a materialidade da realidade. Porque todos nós somos impregnados dessa nossa história. O que é visão de totalidade? Se antigamente, se dizia que a soma das partes você consegue ter um todo, aqui nós trabalhamos com dois pontos de vista, o geral e o específico. O que significa isso? Que nós temos coisas que nos igualam em termos de igualdade e temos coisas que nos diferenciam em termos de especificidade. Então, quando eu olho um indivíduo pelo seu projeto específico de natureza biológica, eu vejo limitações, capacidades, cor, sexo, uma série de elementos separado no específico. Quando eu olho na categoria geral, eu vejo ele como ente espécie, que é uma coisa que muito poucas pessoas conseguem perceber. O que é o ente espécie? Ele tem de mim e eu tenho dele. O deficiente, antes de ser deficiente, é homem. O negro, antes de ser negro, é homem. O índio, antes de ser índio, é homem. Ele faz parte de uma categoria mais ampla. Quando nós não damos conta de resolver isso aqui, tudo se justifica. Igual agora, ó. Você pega um avião nos Estados Unidos, voa 3.000, 4.000 quilômetros aí de avião, chega lá, desce num lugar que você não conhece, pessoas que você nunca viu, você mata aquela pessoa. Porque ele é um sujeito que não tem a sua crença, é um sujeito que não tem o seu específico, não acredita no seu Deus, não tem a sua cor, não tem a sua religião, aí você mata. Aí eu pergunto, ao matar você também está sendo morto. O choro da mãe daquele sujeito, pela perda, é igualzinho se fosse da sua mãe. As relações são as mesmas, só que nós não trabalhamos assim. Quando você olha só no plano específico, tudo se justifica. Não, eu vou te matar, você não é da minha religião. E quem é de religião sabe disso. Eu frequento quase todas as seitas para estudar isso. Já estudei muito isso. Eu já vi vários e vários pastores, vários e vários pregadores dizer para as meninas assim, não se misture com pessoas que não são da nossa religião. Não casem, não estabeleçam relações, não façam nada. Por quê?
Porque a ideia de que esse grupo é o grupo que tem a verdade. Vocês estão vendo aí as guerras muçulmanas, católicos e protestantes, Irã, tudo aí. É uma forma de ver mundo. Não consigo perceber essa relação entre o geral e o específico. E ao te matar, eu também estou sendo morto, dialeticamente falando. Quando você vê o materialismo numa perspectiva da transformação social, você pode possibilitar, por exemplo, a partir das bases reais, possíveis mudanças. E hoje, eu digo a vocês, a nossa concepção de inclusão não é a que nós queremos, mas é a que nós podemos. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos chegar, daqui uns 10 anos, talvez nem esteja aqui mais, mas daqui uns 10 anos a gente vai estar trabalhando numa perspectiva de uma mudança muito mais radical, igual nós fizemos em 1986, com a formação de vários professores. Trabalho, materialidade do real e movimento. A categoria do movimento é a mais importante que tem, porque ela é o eixo central da dialética. Então aqui você trabalha com a questão do movimento. E todas as suas análises, elas são dinâmicas. Elas não são análises paradas, estanques. E nós, da educação física, trabalhamos muito com movimento. Só que o nosso movimento é um movimento um pouco diferente desse que a gente está advogando aqui agora. Todo o trabalho de descaracterização, de retirada dos preconceitos que vocês têm, das formas que vocês têm de conceber o mundo, o deficiente, as relações sociais, você tem que fazer com você. Porque você tem uma contradição interna e ela não é externa, ela é interna a você mesmo. Você tem que superar isso. Por isso que nós temos que sempre estarmos atentos a essa questão. Não é fora, a questão não é externa, é uma questão interna. É igual a escola. Nós sempre culpamos o governo pelos problemas da escola. Agora, nós nunca entramos na escola para destruir a escola internamente através das suas contradições. Contradições como essa. A classe é o lugar dos iguais, onde só tem diferentes. O professor faz o discurso da igualdade, mas trabalha só com diferença. A própria escola está cheia disso. E a gente não consegue superar. Existe uma coisa entre nós que a gente não pode ser hipócrita e negar. Todos nós, inclusive eu e vocês aqui nessa sala, nós estamos em busca de reconhecimento. Todos nós estamos em busca de reconhecimento. Alguém aqui não está? Se alguém não tiver, diga agora, igual ao casamento, cala para sempre. Está. Porque o reconhecimento ele está diretamente ligado à questão da autoestima. Ora, se eu sou um profissional reconhecido, se eu sou um cidadão reconhecido, uma mulher, um homem, qualquer que seja, se eu sou reconhecido, a minha autoestima está elevada. Alguém discorda disso? Eu posso construir o meu reconhecimento de duas maneiras, e não mais do que duas: afirmando ou negando. O que é você afirmar o seu reconhecimento? Você se aceitar como você é. Você dizer o que você é. Tá certo? A outra é você passar para todo mundo aquilo que você não é. Mesmo sendo. É o que a maioria da sociedade faz no plano da representação que eu te falei anteriormente. Quer dizer, eu tenho que me passar como sendo uma pessoa rica que eu não sou. Eu tenho que passar como sendo um sujeito muito inteligente, mas eu não sou. Eu tenho que representar que eu sou extremamente educado, mas sou um jurássico na minha vida. Eu tenho que fazer uma série de coisas para não ser. Então, construir o reconhecimento pela negação, a sua destruição é muito dolorosa. Eu já vivi isso, quem trabalha com deficiente já deve ter passado essas experiências. É aquele famoso deficiente que todo mundo chega, bate nas costinhas dele, ri, acha que ele é bonito, fala isso, e fala que ele vai construindo, ele vai percebendo toda a hipocrisia na construção. E um dia ele não se identifica mais. Ele fala assim, bom, a minha autoestima foi construída aonde? Dizendo que eu não sou. Mas eu sou. Pensa bem, Cláudio, desde o dia que você nasceu, sua mãe dissesse para você e seu pai queria ter uma mulher. Nasceu você. Ele vai dizer para você, não, você é mulher. Você é mulher, você é mulher, você é mulher, você é mulher, você é mulher. E você olhava para mim, eu sou homem. Não, mas você é mulher. A força que tem, o dia que você descobrisse que o seu reconhecimento foi construído no negativo, a sua queda é muito dolorosa. Por isso,
As pessoas optam por isso aqui e fazem, se enganam a vida inteira. Porque é fácil fazer isso. Construir reconhecimento pela afirmação é dificílimo, porque você tem que enfrentar a realidade e a verdade. Então, meu filho é deficiente? Ele é deficiente. Eu não vou ficar falando que ele é deficiente, rotulando, mas ele é deficiente. Ele vai estar comigo nas festas. Eu vou explorar todo o seu potencial. Eu não vou ter vergonha de apresentar meu filho como sendo deficiente. Não, ele é assim. As pessoas vão chegar ao redor do carrinho e vão perguntar 1.500 vezes o que aconteceu com ele. Eu vou responder 1.500 vezes o que aconteceu com ele. A maioria das mães, eu tenho pesquisa com famílias que elas se irritam, porque chegam e falam, o que ele tem? O que ele tem? O que ele tem? O que ele tem? Todo mundo quer saber o que ele tem, porque ele é diferente. Se você constrói um reconhecimento pela afirmação, é isso. É você dizer o seguinte, olha, esse sujeito aqui, meu filho, ele tem essa diferença, ele tem essa diferença de natureza biológica, e eu vou respeitar isso. Isso não é o problema mais sério. O mais sério problema aqui é quando você nega isso. E destrói o indivíduo a sua autoestima. Porque quando ele se reconhecer, que souber que o seu reconhecimento foi negado, foi construído numa falsa imagem, ele se destrói para sempre. E eu tenho uma experiência e digo para você, você deve trabalhar também, você sabe. Quando você consegue conscientizar o sujeito que ele é um sujeito de natureza biológica diferente, que ele tem que lutar por isso, ele tem que chegar aqui, por exemplo, ele não tem que aceitar essa falta de rampa aqui não. Ele tem que lutar para que essa rampa seja criada. Mas por que eles geralmente não querem ir para a luta? Porque ir para a luta é expor a deficiência. Eu prefiro me calar, eu prefiro ficar lá como um coitadinho nos cantos das classes. Não! Vou te dar um exemplo de uma aluna que hoje, em Uberlândia, é uma das pessoas, ela é advogada, é uma das pessoas mais atuantes lá na minha cidade. Essa menina eu trabalhei com ela há muitos anos. Tinha problema sério, ela tem distrofia muscular de espinhal juvenil. Essa menina, ela aconteceu um fato, assim, para mim é marcante. Ela fez direito, fez a OAB, e o dia que ela fez o concurso da OAB, ela foi receber a carteirinha dela. Cheguei lá, festa, pompas, luzes e lantejoulas lá, tudo. Só que ela em cima no palco, ela não tinha como subir. Eu cheguei para ela e falei assim, Ana Paula, você vai fazer o seguinte, você vai até a beira daquele negócio lá, vai parar, e vai chamar o presidente da mesa e vai pedir que ele carregue a sua cadeira junto com os outros para você receber igualzinho as outras pessoas. Ela ficou pálida, ela quase morreu. Porque já tinha articulado que quem pegaria a carteira dela era o pai dela. Entendeu? E ela já tinha articulado isso. Ela começou a chorar, ela não quis fazer. Eu falei, Ana Paula, é o momento que você tem de explorar a contradição desse discurso. Todo mundo que ia lá no plenário falava em igualdade, falava em direitos humanos, em respeito, em cidadania, em não sei o quê. E ela lá. Sem poder subir. Insisti, e quando eu vi que o negócio começou a degringolar, eu parei, falei, tudo bem, então nós não vamos fazer isso não, deixa passar. Ela foi lá, o pai dela pegou a carteira, trouxe, entregou para ela, tudo bem. Depois ela foi refletir. Isso foi uma lição para essa menina para o resto da vida dela. Porque o que aconteceu naquele momento ali foi uma discussão que tem na educação física, que é sucesso e deficiência. Ela ficou na seguinte situação: mostrar para essas pessoas as injustiças que eles cometem comigo é o mesmo que explicitar a minha deficiência para todo mundo. Por outro lado, se eu não fizer isso, é como se eu estivesse empanando a minha realidade objetiva. As pessoas não vão me ver enquanto deficiente. Esse foi o grande engano dela. Foi o grande engano. E é o grande engano nosso. Você já viu, por exemplo, muito professor de educação física, quando consegue fazer um deficiente nadar, jogar, fazer qualquer coisa, ele se sente muito mais vangloriado que o próprio atleta. Acho que é o mérito dele. Ele é que fez aquilo, é o sucesso. Gente, não pensem assim. O que aconteceu com ela? Eu falei, olha, você viu que você naquele momento tinha toda a capacidade de explorar perante toda uma opinião de advogados da Ordem do Brasil essa contradição do próprio fórum. Não demorou um mês, ela estava com uma audiência pública lá no fórum, que ela não pôde participar porque não tinha rampa. Montou a Secretaria de Educação da Receita da Delegacia Federal em Uberlândia, não pôde porque não tinha rampa. Aí ela começou a lutar. Hoje é uma das batalhadoras. Ela fez o advogado, ela fez o juiz da Justiça Federal descer lá no subsolo para fazer uma audiência com ela. Ela falou, se você não fizer, eu te processo. Adaptar o prédio. Aí ela viu que independente de ela ter ido receber a carteira, ter feito a luta social, ela continuou concretamente naquela situação. Ela não quis fazer uma afirmação e um auto-reconhecimento pela afirmação, ela preferiu pela negação.
E isso é muito ruim. Então, essa é a grande questão que vocês têm que ter em consideração. Quer dizer, quando eu falo que você deve considerar o deficiente enquanto uma pessoa concreta, objetivo, não é você rotulá-lo, não. É você ter ele. Não, você é meu filho, sim. Eu vou sair com ele, eu vou mostrar ele para a sociedade, eu vou exigir que ele tenha todo o seu potencial desenvolvido, dentro das suas limitações, vou reconhecer isso. Mas não é assim que os pais e as famílias trabalham. Vocês sabem disso. Não é assim. Isso é uma verdade e não pode negar. O que é uma visão de mundo? É o conjunto de sentimentos, ideias, que reúne um membro de um grupo, mais frequentemente de uma classe social, e as opõe a outros grupos. Olha, gente, como eu disse aqui para vocês no início, por mais que vocês não queiram, por mais que vocês tenham resistência como multiplicadores ou como cidadãos, vocês não vão poder sair dessa discussão e fazer salada de fruta entre idealismo e materialismo. Não dá para fazer. Está falado lá. Você tem que saber de que lado você está nessa luta. De que lado? Porque a questão da concepção de mundo, a sua visão de mundo, é que vai dar alicerce a esse projeto seu de vida. Não adianta querer me dizer, não, mas eu sou ateu, graças a Deus. Não tem. Não tem. Não tem ateu, graças a Deus. Não tem jeito de ter. Então você precisa, né, de definir claramente qual que é a sua concepção de mundo, porque essa sua concepção de mundo é que vai edificar a sua prática social. E ela, né, necessariamente, pela estrutura de antagonismo da sociedade, ela está em conflito. Ela está, lá está falando, ó, os que opõem a outros grupos. Então, qual é o grupo que você se opõe? Qual é o tipo de concepção que você não quer? Qual é o tipo de sociedade que você quer construir? E não adianta querer buscar a teoria do consenso. Nós no Brasil temos o hábito de falar o seguinte, esse sujeito é bom, rouba mais faz, esse sujeito aqui fez isso, fez aquilo. Gente, as concepções de mundo, as concepções de homem e sociedade, elas são as nossas concepções e os nossos valores e juízos. Então, se vocês querem mudar alguma coisa, vocês comecem a pensar sobre isso, muito seriamente. Agora, quando eu tenho um ponto de vista, a partir de um juízo da minha percepção, eu exponho a minha concepção de mundo. Por isso que quando vocês olham para um deficiente e veem o sentimento de dó, naquele momento, o seu ponto de vista foi alicerçado na sua concepção de mundo. Vou dar exemplo da vida. Fiz uma pesquisa, né, no Brasil inteiro, foi lá em Florianópolis, inclusive, no pessoal de Florianópolis. O rapaz lá, que é tetra, ele é jornalista, tem uma menina, eu me esqueci o nome dela também, ela é jornalista, muito bonita. E eu perguntei, a pergunta para ele é o seguinte, qual foi o momento que você foi mais discriminado na sua vida? Ele me contou o caso, ele falou que ele estava indo para uma festa, na cadeira de roda, com um prato de salgado e um guaraná. Estava descendo a avenida, de repente uma senhora estava na sacada da casa, falou, ô menino, para aí, ô meu filho, para aí, uma senhora de idade. Ele parou, ela foi lá dentro, trouxe um saco de biscoito e entregou para ele. Ele falou, por que a senhora está fazendo isso? Para você levar, meu filho, pode levar, não tem problema não, estou te dando, pode levar o biscoito. Ele falou assim, olha minha senhora, eu estou indo para uma festa e essa aqui é minha contribuição para a festa, não estou pedindo nada. Meu filho, não fica acanhado, eu sei que você leva esse biscoito, pode levar o biscoito. Insistiu, ele não quis levar o biscoito. Ela voltou, né? Se voltou, subiu na sacada, levou o biscoito de volta e falou assim, além de aleijado, mal agradecido. Foi o momento que ele se sentiu mais agredido na vida dele, foi nesse momento. Que ele falou, qual era aquela percepção, qual a concepção de mundo daquela mulher? Sob que ponto de vista que ela estava vendo aquele sujeito? Todo deficiente é um pedinte, é um incapaz, é um impossibilitado. A imagem virtual e a imagem real. A imagem virtual está atrelada na matriz idealista e a imagem real na matriz materialista. O que acontece com isso? A imagem virtual é aquela que me faz criar determinadas coisas. Por exemplo, eu gostaria de ter um filho nessas condições. Gostaria de pensar, eu imagino alguma coisa, eu crio alguma coisa. Quando essa realidade não coaduna com a minha imagem real, com a minha imagem virtual, eu crio o estigma. Eu crio a marca, a diferença. Então,
Todas as vezes que eu tenho uma imagem de uma determinada coisa e essa imagem real não coaduna, eu crio estigma. O que aconteceu com aquela mulher? Ela chegou e falou, leva o pão. Não, minha senhora, não sou isso que você está pensando. Ela tinha uma imagem virtual desse sujeito. Só que a imagem real dele era outra. E ela criou imediatamente o estigma de agressividade e montou em cima do sujeito. Então, nós trabalhamos muitas vezes assim. Nós emitimos, através de abstrações, conceitos, informações, pensamentos sobre o outro, mas nós não temos a imagem real, né? Nós não temos essa realidade. Por isso é que essas duas coisas vão ser tratadas agora mesmo, quando a gente falar de família com vocês. Então, a imagem real e a imagem virtual retoma a discussão do idealismo e do materialismo. Quando uma mãe fica grávida, todas as mulheres quando estão grávidas, isso aí pode, até a Madonna falou isso, o mundo inteiro, não é só o Brasil. As mães e os pais trabalham com duas possibilidades. Quais são elas? Primeiro, se você perguntar para uma mãe, ela vai dizer o seguinte, fala assim, que filho você quer ter? Ela vai dizer para você, olha, para mim, pode ser homem ou mulher, tanto faz. Desde que seja normal ou tenha saúde, não interessa. Olha, vamos parar para pensar sobre isso. Isso é um discurso comum e corrente. Vocês veem isso em todo canto, em tudo quanto é mulher grávida, em tudo quanto é casal. Aí eu te pergunto, qual é a matriz de referência que sustenta essa discussão? É a matriz idealista ou materialista? Por que que é idealista? Porque se você fosse trabalhar numa outra perspectiva, a realidade objetiva, concreta que nós vivemos, trabalha com 3 possibilidades. E não só com 2. Você trabalha com a possibilidade de ter um filho, homem ou mulher, a possibilidade de ter um filho normal, a possibilidade de ter um filho deficiente. Mas, por que não se coloca a terceira hipótese? E se você chegar perto de uma mãe e falar isso para ela, batem na madeira, quase fura as madeiras tudo, fala para você virar a boca para lá. Até muito pouco tempo na história do Brasil, as mulheres grávidas eram impedidas de verificar de olhar para essas crianças. Elas não podiam olhar, porque poderia ser, né, vítima disso. Entendeu? Então, por que nós não trabalhamos com o terceiro? Então, vocês podem observar que dependendo da matriz que o sujeito trabalha, ele monta o mundo dele. Então, ali no caso da terceira, é hora do marido e da mulher, quem é que faz isso? Sentar numa mesa e conversar, olha, nós podemos ter um filho deficiente sim. Então, como é que nós vamos enfrentar essa situação? Você está preparada? Você tem convicção disso? Essa possibilidade a gente tira da cabeça assim como se fosse o diabo correndo da cruz, né? Tira. Bate na madeira, faz o diabo. Não. E por que a gente, quando vai ter um filho, tem uma ânsia danada pro negócio do filho? Porque nós temos uma imagem do filho. Eu construo meu filho na imagem virtual e coloco, olha, vai ter o nariz meu, o pé do pai, nada do meu sogro, nem pensar da minha sogra, aquele feio do meu cunhado. Vou tirando, vou montando meu menino. Montei um filho. Aí, quando vem aquele que eu não quero, né, eu crio o estigma. Então nós temos 2 possibilidades. Viram a diferença? Bom, aí, né? O que acontece quando a criança nasce? Nasceu uma criança diferente. A realidade mostrou para a gente uma criança diferente. A primeira e mais comum ação dos pais é a rejeição e o abandono. Se vocês quiserem saber sobre isso, vocês visitem as creches, né? Principalmente amparadas por instituições religiosas. Vocês vão encontrar uma enormidade de crianças abandonadas com paralisia cerebral espástica, autismo, crianças deficientes mentais, que são literalmente abandonadas pelas mães. Por que tem a rejeição e o abandono? Porque a encomenda não veio de acordo com o pedido. A encomenda não veio de acordo com o pedido. Peraí, eu ia comprar uma BMW, agora o que veio aqui? Não quero. Eu não pedi isso, não quero isso. Não é isso que eu quero. Eu abandono e rejeito. Isso é um grande contingente de pais que faz isso com as crianças. O segundo grupo de pais, que é um grupo extremamente difícil, é o grupo com aceitação à igualdade. É o grupo de pais que, como não pode abandonar, porque tem valores, tem juízos, né, tem crenças, tem uma série de questões éticas, eles não abandonam o filho.
mas eles fazem tudo para não aceitar o filho, dizendo que ele não é aquilo que ele é. Chega para você e diz: ó, professor, meu filho tem todo o potencial de ser um grande nadador, ele vai ter um potencial enorme para ser um grande isso, vai fazer aquilo, olha, como é meu filho só tem um pouquinho disso, ele não é, eu trato ele como normal. Essa criança aqui, apesar, o senhor está vendo, ele não tem os 2 braços, não, mas isso aqui nada que é uma beleza, pode colocar na piscina. É quando você encontra famílias que querem tornar o diferente igual, e eles fazem tudo para isso. E aqui está o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar mais sobre essa aqui. Todos nós aqui, quando formos preparar futuros professores, na escola regular, no processo de inclusão, você vai encontrar esse aluno. É aquele aluno que a mãe dá a ele, o pai dá a ele, o seguinte discurso: meu filho não é o que ele é. E para que ele possa não ser o que ele é, eu tenho que dizer para todo mundo que ele não é o que ele é. E eu fico fazendo esse discurso eternamente. E muita gente, eu conheço muitos professores de educação física, quando entrevistam as mães, e a mãe diz: não, meu filho não é deficiente, meu filho é uma criança normal, o professor tem aquilo como um grande salto qualitativo da mãe. Não tenham isso. Isso é um grande salto que precisa ser derrubado. Chama essa mãe para um canto e fala: então você vai ter trabalhado, por favor, sente aqui, que eu preciso conversar longamente com você. São aquelas mães que, após o nascimento da criança, ela não deixa a criança se desenvolver em hipótese alguma. Carrega para todos os lados, faz de tudo, penteia o cabelo, arruma o sapato, tudo ela faz para a criança. Porque é uma maneira que ela acha de compensar como se fosse uma falha dela na sua formação. As pesquisas mostram isso. A superproteção ela é tão danosa quanto o abandono ou a rejeição. Porque ela leva o deficiente a uma dependência absoluta daquela mãe. Eu conheci casos, por exemplo, que crianças não foram permitidas fazer o processo de engatinhar, a criança não teve fortalecimento de musculaturas abdominais e dorsais, ela não andava, já estava com quase 5 anos, foi para o projeto, começamos a fazer o trabalho dela de reeducação motora, fortalecimento de músculo. Um dia a criança aparece de pé, andando na casa, a mãe foi lá, achou que tinha acontecido um milagre. Aconteceu milagre nenhum aqui, minha senhora. Hipotonia generalizada na sua filha, porque a senhora carregava ela para cima e para baixo, de manhã, de tarde e de noite. Não teve nada de milagre, entenderam? A superproteção, vocês vão encontrar também muito em casos de AVC isquêmico, AVC hemorrágico, quando o sujeito é vítima de um acidente vascular cerebral, ele chega com suas paresias, deformações, a mãe tira o sapato, a mãe calça o sapato, a mãe penteia o cabelo, e você sabe que ele pode fazer isso. Você sabe que ele dá conta de sair da piscina, você sabe que ele dá conta, deve fazer, mas como a superproteção é um sentimento de até arrependimento, as pessoas não deixam que eles façam, tá certo? Então vocês lutem com isso, lutem contra esse tipo de coisa. Por último, ocultamento ou vergonha, igual você colocou. Eu conheço vários casos no Brasil de crianças, talidomida, por exemplo, que só foram expostas ao público depois da morte. Elas ficavam trancadas dentro de apartamento, sem nenhum conhecimento. E por incrível que pareça, as classes mais favorecidas são as que mais escondem esse tipo de gente. Por incrível que pareça. Não deveria, né? Mas é. Quando é que ocorre a discriminação, então? No momento em que não conseguimos aceitar a concreticidade do filho deficiente. Então, a partir daquela mãe que teve aquele projeto de vida, aquele filho nasceu, ela não conseguiu aceitar, aparece então todo o problema da discriminação. E a coisa mais difícil no trabalho com família é você levar os seus familiares a perceber que eles discriminam seus filhos altamente. Que eles são um dos elementos fundamentais na discriminação dos próprios filhos. E isso exige que vocês façam um trabalho bem próximo das famílias para que eles revertam essa situação. Certo? Porque eles discriminam bastante pela aceitação. E por último, eu diria a vocês, e vocês talvez possam ficar um pouco revoltados, mas nega o estado de deficiência real. O deficiente, gente, ele é morto virtualmente. Em outras palavras, antes de nascer, a sociedade já matou o deficiente. É uma conclusão da pesquisa. Está em discussão. Por isso é que muitas vezes a gente tenta, luta e briga, esforça, faz o possível para que as coisas mudem, mas nós não levamos em consideração isso. Que esse sujeito que nós estamos brigando por ele nem no plano das ideias foi pensado. E isso é muito sério.
são marcas que podem ser positivas ou negativas. Elas podem ser física ou moral. O que é uma marca física? Por exemplo, as amputações, as deficiências, as aparências deformantes, são marcas que você olha para o sujeito e você imediatamente já estigmatiza. Ele é síndrome de Down. Ele tem toda a característica de síndrome de Down. Pronto. Agora, o que são marcas morais? Marca moral. Quando eu dei o exemplo da nossa colega, ela tinha uma marca moral. Questão da ex-presidiária. Ela acabou de sair da penitenciária, 22 anos de cadeia de detenção, se formou em Direito, se formou em Educação Física, é uma pessoa prova, está fazendo um trabalho beneficente excelente, só que ela adora crianças. E ela foi, presa e condenada, porque quando ela era empregada doméstica numa casa, ela afogou um menininho de 2 anos, porque ele chorava muito. Matou afogado. Quem vai dar emprego de babá para essa mulher? Ninguém dá. Isso é o estigma moral, é o estigma do ex-presidiário. Então vocês que são de APAES, ou vocês que são de escolas especiais, vocês pensem muito antes de vocês colocarem aquelas camisas naquelas pessoas e mandar desfilar na cidade com o intuito de organização. Vocês pensem sobre isso. Porque tem muito deficiente mental que ele não tem uma aparência física e nem uma aparência moral instantânea. Isso quando você rotula, a pessoa já passa a ser um estigma moral. Então, o estigma, ele é um processo histórico. Não queiram vocês pensar que vocês vão acabar com a questão do estigma do deficiente, fazendo política de inclusão, fazendo política de integração, fazendo política de união, de separação. Isso é um problema histórico. E que nós, enquanto histórico condicionado, nós temos que saber trabalhar isso aí. E não ingenuamente tentar resolver, De repente, o pessoal acha que colocar o deficiente com o não deficiente, todo mundo de mãozinha dada, fazendo uma atividade pelo pátio, acabou tudo quanto é processo de discriminação. Não é bem assim. Existem aquelas pessoas que são desacreditadas. São as pessoas que têm marcas visíveis, no caso do estigma físico. Por exemplo, o sujeito vê o deficiente e imediatamente lhe atribui uma carga estigmática de incapacidade. Lembra do exemplo que eu dei da menina? Ele carregando, indo para sua escola tranquilo, indo para sua festa, a mulher vem e fala, não, vou te dar esmola. Não estou pedindo, mas eu vou te dar. E você, por estar na cadeira, você tem que esmolar. Quer dizer, as pessoas estão marcas de descrença. Chega um sujeito lá, por exemplo, na educação física, falta uma mão, você já tira da aula. Você está dando vôlei, por exemplo. Não, como é que vai jogar vôlei sem uma das mãos? Deixe que ele se organize dessa forma. Não faça isso. Porque são marcas visíveis. Então você desacredita do sujeito. E tem o desacreditável, que é a culpa de caráter, que é o caso dela. A partir do momento que nós ficamos sabendo que ela tem um prostíbulo infantil e que ela é uma traficante de droga, ela passou a ser desacreditável. Não confie nessa menina. Não confie em ex-presidiário, não confie em ex-detento, a ex-detento e presidiário, não confie em ex-aluno da FEBEM, em nada disso. Isso são questões sérias. Olha, gente, eu trabalho com isso. Há muitos anos a gente tenta brigar com essa questão desse dualismo corpo-mente. Isso é muito difícil, está muito presente na nossa educação física. Quer dizer, a coisa mais difícil é você trabalhar isso, o corpo uma coisa, mente outra. E o fruto disso é a visão idealista de mundo, onde eles dizem pra gente que é possível se cuidar da mente e do corpo separadamente. E dentro da visão mensana em corpo sano, você tem o corpo, É como se eu dissesse que um espírito só vai estar bem acomodado e elevado num corpo perfeito. Ela passa a ser rigorosa e põe o corpo na posse da saúde perfeita. Por isso que nós trabalhamos muitos anos com as pessoas deficientes, pessoas cardiopatas, pessoas com desvios de coluna, qualquer pessoa que apresentasse qualquer deformidade, inclusive pé chato, eles não podiam fazer atividade física. Que eram justamente as pessoas que deveriam estar sendo atendidas. Mas a gente tirava sempre do jogo, Então essa educação física rigorosa, ela sempre veio junto com a fraqueza física, no sentido de mostrar fraqueza física, fraqueza espiritual. E ainda hoje isso é muito forte. A questão da perfeição, Quem deu aula aí, dá aula até hoje, sabe o quanto o aluno copia do professor de educação física. Eu, quando dava aula nas escolas de primeiro e segundo grau, na fazenda, dei aula em distritos rurais,
Os meninos vinham para a aula idênticos. Se eu comprasse uma calça com listas vermelhas, eles vinham como lista vermelha. Comprasse um tênis, eles compravam o mesmo tênis. A gente tinha uma liderança, ainda tem, né? Uma liderança muito grande entre as crianças. Chega na escola, eles ficam todos pendurados ao seu redor. Ô, professor e tal. Vocês sabem disso. Então, tinha uma discussão de dizer o seguinte: se o professor de educação física é espelho ou representante ou é imagem das crianças, o deficiente nunca vai poder ser professor de educação física, e vai. E hoje, né, essa eu tenho uma parcela de contribuição, se vocês forem contra, vocês se manifestem. Eu lutei desde 1982 até 1990 e poucos contra o famoso exame de aptidão física dentro das faculdades. Eu viajei esse Brasil inteiro para fazer isso, brigando com as pessoas: não devem fazer isso, vocês não precisam fazer isso. E usava um argumento muito simples, que o grande argumento deles é o seguinte: professor, mas como é que você quer formar um professor de educação física que não saiba nadar, não saiba jogar, não saiba correr, não saiba? Porque a demonstração, professor, é uma coisa muito importante. Eu falei: não nego a demonstração. Mas se isso fosse verdade, a sua lógica de pensamento, todo cardiologista tinha que ter cardiopatia. Não é por aí. Todo médico que fosse otorrino deveria ter problema na garganta. Não é por aí. A discussão não é essa. Hoje a gente sabe que você pode muito bem fazer um grande trabalho como professor, né, com alunos na natação, na ginástica, sem que você seja um grande ginasta. Essa ideia é difícil, né? Acabamos com a aptidão física. Essa é uma maneira que você tem de tirar toda a chance de um portador de deficiência chegar no seu curso. E eu tenho, por exemplo, em Uberlândia, nós tivemos a felicidade, né, de ter aberto esse espaço, e formamos já paraplégicos. E eles têm trabalhos maravilhosos nas escolas. Você tem uma ideia, professor? Como é que é o seu nome? Paulo. Quando eu defendi esse trabalho, eu fiz uma experimentação muito interessante. Eu peguei um rapaz lá da minha escola, que ele era um garoto propaganda de uma Guaraná que tinha lá, um rapaz bonito, atraente e tal. Peguei esse rapaz, treinei esse rapaz numa cadeira de rodas quase 3 meses, para ele não ter reflexo de levantar. Nós treinamos esse rapaz, amarramos e tal. Só a diretora da escola sabia que ele não tinha nenhum problema, não era paraplégico. A gente pegou e foi para essa escola fazer. Nós fizemos em 3 escolas de experimento, com ele como professor. Coisa interessantíssima. Ele chegava na cadeira de roda direitinho de si, tudo foi filmado assim também. E aí, qual era a expectativa? Trabalhando com criança de 7 anos, que elas falam tudo que vem na cabeça. A criança de 7 anos é bem espontânea. Primeiro dia de aula, eles rodearam o professor, está lá escrito, está lá mostrado isso. E começaram a perguntar por que tinha acontecido com ele. Ele explicou, acabou. Eles cantavam a bola, ele mandava fazer o jogo de handebol: vamos quicar a bola, faça isso, faça aquilo, faça assim. Quando ele não dava conta de fazer determinado exercício, ele chamava uma criança, pedia para ela executar, corrigia a criança e continuava as aulas. Agora, as pessoas da escola, por onde ele passava, era assim: puxa vida, né? Tão bonito, mas coitado, né? Paraplégico. A discussão era sempre essa. Mas não foi impedido de dar nenhuma aula por ser portador de paraplegia. A inclusão, então, não pode ser discutida sem que a gente faça alguma referência à política de integração. Por quê? Porque a política de integração, ela faz parte ela é um dos princípios da educação especial. Então, dentro dos princípios da educação especial brasileira, a integração, como a normalização, como a sensibilização, são princípios. Agora, de onde é que vem essa ideia? A integração é um movimento que tem o início nos anos 70, fora do Brasil, e quando chega no Brasil, ele chega, né, a partir dos anos 80, porque em 1974, a primeira vez que o Brasil teve um órgão no governo que tratou da educação especial foi o CENESP, Centro Nacional de Educação Especial. Você vê, o Brasil foi descoberto, entre aspas, em 1500 e somente em 1974 que aparece um primeiro órgão que cuida da questão da educação especial em nível governamental. O que acontece então com essa política de integração? A preocupação primordial desse pessoal aqui era a pessoa portadora de deficiência. Por que a integração é importante que vocês compreendam? Porque essa política de integração, ela tinha como pressuposto básico o princípio da igualdade.
como nós já dissemos aqui. E aí, eles vieram e disseram o seguinte: olha, a pessoa portadora de deficiência, por ser igual, ela precisa estar integrada à escola, à sociedade, ao trabalho e em muitos outros lugares. Esse é o discurso que vem, né, para que a gente possa trabalhar nessa perspectiva. Ora, dialeticamente, fazendo uma análise desse discurso, quando você diz que uma pessoa precisa ser integrado, é porque ele está não integrado. Ó, não usem não desintegrado, viu? Então, ele não está integrado. Aí você então começa a questionar: não está integrado por que razões? Por que razões? Aí as pessoas dizem a você que falta escola, falta trabalho, falta uma série de elementos. E aí você então, trazendo para uma categoria mais ampla de análise, você diz: olha, se falta tudo isso e é isso que você quer, então tem que fazer esse projeto para toda a América Latina, África e parte da Ásia. Porque as pessoas também não têm isso. Então a inclusão, ela parte agora de um princípio totalmente diferente. Como vocês estão podendo perceber, ela não está falando mais de pessoas portadoras de deficiência. Ela está tratando agora de uma totalidade, de todas as pessoas. Quer dizer, você está falando desde o infradotado até o portador de altas habilidades, passando por diversos tipos de pessoas que até hoje foram deserdados da educação. Então, a inclusão parte com esse pressuposto. Já é diferente da integração. Vamos então entrar dentro desse negócio aí para verificar o que está acontecendo. Em seguida a essa declaração, a esse encontro mundial, nós tivemos a Declaração de Salamanca em 94. Foi uma reunião que ocorreu na Espanha, aonde se estabeleceu também, né, que se consolidou ainda mais essa ideia de inclusão. Agora é interessante que essa Declaração de Salamanca ela não fala em inclusão. Muito interessante isso. Mas ela deixa nas entrelinhas a ideia de inclusão. É importante também chamar a atenção de vocês para os princípios da inclusão. Olha bem, por isso que eu chamo a atenção. Sempre que vocês forem discutir qualquer política, eu até chamo a atenção disso. Mais importante do que a lei explícita são os motivos que geraram a lei. Então, mais importante que a lei é estudar os motivos que geraram a lei. Porque é nos motivos que você encontra as finalidades e os princípios. O primeiro princípio que o encontro, né, e a inclusão traz para nós é a diversidade humana. Isso aqui é muito importante. Princípio da diversidade humana. Segundo princípio que ela traz para a gente, ela supera o ideário da igualdade universal. Isso é outro momento muito rico desse negócio. Nós temos que levar em consideração. Terceiro princípio importante, trabalha com o princípio da diferença e da desigualdade, que eu já expliquei hoje pela manhã. Diferença, natureza biológica. Desigualdade, natureza social. Correto? Então ela trabalha com esses princípios. Até hoje a educação física sempre foi, com as pessoas portadoras de deficiência, segregadora. Por que ela é segregadora? Porque todos os trabalhos que nós já realizamos desde antes da década de 70, como eu mostrei, sempre foram localizados. Basquete D, cadeira de rodas, isso D, natação D, tudo separado. Os jogos todos separados. Então, como é que nós vamos fazer essa unidade espacial temporal na diversidade humana? A primeira questão que eu coloco para vocês é essa. Por quê? Porque se nós não tivermos cuidado com essa questão, por exemplo, nós não refletirmos muito sobre essa questão, nós poderemos entrar no mesmo problema que a integração, que ocorreu com a integração. A reflexão, então, nos remete para um campo que é um pouco desconhecido para nós. Qual é o campo? O campo da epistemologia. O que é a epistemologia? É o campo da teoria do conhecimento. A gente não gosta muito de trabalhar nessa área. A epistemologia, entendam a epistemologia como teoria episteme.
Episteme é conhecimento, logia é estudo, estudo do conhecimento. Então nós vamos agora, né, com a educação física, perguntar que conhecimento nós possuímos. Qual é o conhecimento que nós temos? O conhecimento que nós veiculamos, olhe para dentro da formação de vocês, no campo esportivo, campo da recreação, campo do lazer, e perguntem para vocês, eu seria capaz de fazer isso dentro dessa diversidade humana? Eu tenho esse conhecimento? O que vocês me dizem? É o campo da episteme. Quer dizer, que conhecimento é esse que nós produzimos e disseminamos? Que até agora que nós fizemos foi simplesmente, né, a nossa grande contribuição foi essa. A educação física adaptada é segregadora. Ela é segregadora e ninguém tem dúvida disso. Por mais que em alguns espaços você possa fazer algum trabalho em conjunto, algum síndrome de Down na recreação, mas o nosso conhecimento, enquanto conhecimento de episteme, de universalização, de regras, de leis, estruturado e reconhecido, ele é um conhecimento voltado para um tipo de clientela social. Eu fiz um desafio para um orientando meu de mestrado e disse a ele, eu quero que você me elenque aqui atividades de lazer, que são mais tranquilas, né? Onde você possa incluir e trabalhar essa diversidade humana. O que vocês acham disso? Esse é o grande problema que vocês vão sair daqui e que nós estamos pesquisando hoje. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Que é um grande problema? Porque nós estamos em rota de colisão. Nós estamos em rota de colisão. Você tem uma educação física segregadora em rota de colisão com uma tendência de inclusão. Como é que você vai conciliar esses conhecimentos? Vocês perguntaram aqui anteriormente, mas e as outras áreas do conhecimento? Estão passando pelo mesmo problema que você acabou de falar. Eu não consigo dar um curso de matemática para uma sala onde existe um deficiente visual, porque eu não sei usar Soroban. Como é que eu vou usar aquele aparelhinho deles fazerem contas? É igual a gente. Como é que você vai dar um futebol de salão, um basquete, um vôlei, onde você tem um cadeirante, você tem um deficiente mental, tem um deficiente auditivo, tem um indivíduo que é portador de altas habilidades? Vocês já pensaram nesse desafio? Como é que está isso na cabeça de vocês? Essa que é a grande questão da inclusão. E aí, né, a gente vai avançar e dizer, por que nós estamos nessa situação? Porque a nossa educação física adaptada, né, a educação física, ela sempre foi preocupada com adaptações. Nós nunca nos preocupamos em gerar novos conhecimentos. Nós pegamos os conhecimentos que já existem, fizemos uma adaptação aos deficientes. E eu pergunto a vocês, na opinião de vocês, por que nós fizemos isso? Qual era o primado, qual era o princípio que gerou, essa ida à adaptação? Qual que vocês acham que foi? O princípio da igualdade ou o princípio da diferença? O princípio da igualdade. Nós não conseguimos perceber, por exemplo, que o deficiente, ele tem e possui, como várias outras pessoas, especificidades que nós poderíamos gerar conhecimentos para atender essas especificidades. Não, nós fizemos as transposições. E quando se faz adaptação, a palavra adaptação, ela precisa ser entendida, né? Não é tão simples assim. Pode parecer, por exemplo, que na concepção antropológica, baseada no princípio de Darwin, de adaptação, darwiniano, né, de evolução, a adaptação é entendida como a capacidade que o ser possui de, em cada face da história, mediante mudanças temporais, etc., ele se adapta. É o que acontece com os animais. Mas a adaptação que nós estamos falando não é nesse sentido. Nós estamos falando numa adaptação aonde os valores continuam os mesmos, mas nós estamos sim adaptando, né, na tentativa de fazer com que um conhecimento prevaleça sobre outro. Porque isso é uma questão epistêmica. E como é que funciona essa coisa de um conhecimento funcionar um sobre o outro? Porque a nossa ideia de adaptação está colada com equalização, ou unidade, identidade. Eu acho que quando eu adapto, eu equalizo, eu torno igual, eu possibilito.
Eu queria ouvir vocês sobre isso. Porque se adaptação é sinal de equalização e equidade, nós já falamos para vocês que a equidade, né, ela está alicerçada no princípio da desigualdade, no princípio da igualdade abstrata e diferença concreta. Então é o nosso nó hoje. A educação física tem uma grande contribuição social com seu conhecimento até hoje. Não estou criticando isso. Eu estou criticando e pedindo a vocês para que vocês levem em consideração o que ela deixou de fazer ao longo da sua história. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque todas as vezes, né, que eu escolho conhecimento para dar, todas as vezes que eu escolho conhecimento, eu escolho também ignorância. Todas as vezes que vocês estiverem sentados na planilha de vocês, selecionando conteúdo para ensinar para um aluno, você também está selecionando a ignorância que ele deve ter. Isso é dialético. Se você então acha, né, que nós não temos essa condição, nós temos que ter até pesquisas e desenvolvimento para dizermos daqui 5, 3 anos, dizemos o seguinte: olha, a educação física não pode, enquanto conhecimento, ser tratada de forma a não ser segregada. Até para chegar a essa conclusão. Mas o que é o grande sofrimento do professor de educação física diante da inclusão? É que nós temos jogos adaptados, trabalhos bem feitos, e quando você coloca essa criança junto com as outras, nós não temos nada. Nós temos invenções. Joga no gol, cata as bolas, corre aqui, corre ali, não faça isso, faça aquilo. Então é isso que eu estou chamando a atenção de vocês com a questão da adaptação. É muito sério isso, para o processo de inclusão. É todinho no sentido da inclusão. Mas todas as suas práticas, a grande maioria na área da educação física da prática é segregada. Contraditório isso. Tem que superar essa questão. Em seguida, por que precisa acontecer? Por que tem que ser isso? Leiam isso aí. É uma contradição nossa dos professores de educação física. Eles precisam dizer o que não são. Eles precisam dizer que eles são a favor da inclusão, da integração, que deficiente é gente, que deficiente é tudo que vocês já disseram, para na prática conseguir ser o que realmente são. Eu preciso fazer o antidiscurso para poder ser o meu discurso válido. É a contradição do Estado. O Estado tem que ser o que ele não é para poder ser o que ele realmente é. Isso acontece com a gente. Então, se nós tivéssemos o mínimo de coerência com o nosso discurso, jamais faríamos esse tipo de proposta. Por quê? Eu preciso, se eu estou canalizando a minha luta para o processo de inclusão, a minha prática também tem que ser numa direção de inclusão e não numa direção de choque com a inclusão. Foi o que eu falei que você pensasse sobre a proposta da PAI educadora. É o que as escolas especiais estão fazendo uma resistência monstruosa a essa mudança, porque elas estão percebendo que o status quo está sendo ameaçado. Eu não consigo perceber isso de uma visão mais global. Então eu começo a falar, peraí, mas se vai ter inclusão, acaba a escola especial, acaba a escola especial e eu? E eu? Como é que eu vou fazer com a minha vida, meu emprego, meus negócios? Não, meu amigo. A concepção não é acabar com um e criar outro, não. É você superar o modelo, um modelo que possa contemplar toda essa história. Porque conhecimento é histórico, você não perde isso. Então, aqui no caso, essa contradição dos professores, nós precisamos superar. Diz uma coisa e faz outra. Quantos jogos no Brasil vocês já viram com o discurso de jogos da integração? Agora, o que eu estou chamando a atenção de vocês é que essa realidade, ela está hoje nos mostrando esse desafio. Eu estou mostrando para vocês o norte que nós temos que seguir. Por quê? Porque é irreversível o processo. Essa coisa agora, ela está tomando um vulto tão grande e entrou no campo da justiça, que a gente vai ter que fazer esse processo. Então eu queria que vocês pensassem essas contradições nossas anteriores. Não estou acabando com o conhecimento da educação física, eu volto a falar. Eu acho que a educação física teve um papel muito importante até hoje. O que eu chamo a atenção é o que ela não fez. Então, o que eu estou propondo a você é isso. Você tem toda a razão. O nosso instrumental é esse. Nós não temos muito o que fugir, mas nós não podemos nos acomodar nele.
Tá certo? Eu estou chamando a atenção por isso. Os princípios da educação adaptada são contraditórios com os princípios da inclusão escolar. Por que que são? Porque a inclusão trabalha na perspectiva da aceitação da diferença, enquanto que o trabalho com adaptação na perspectiva da equalização, que é justamente o contrário. Então, aqui no caso, eu chamaria, né, vocês para essa educação adaptada realize uma prática segregadora, ao mesmo tempo que faz um discurso inclusivista. Então, para que nós não sejamos pegos de calça curta, desculpe o termo, daqui a uns anos, eu chamo a atenção de vocês, talvez não sei se terei outra oportunidade de estar com vocês, e multiplicador é uma coisa muito séria para mim, porque multiplicador que vai multiplicar mesmo, que vocês levem para suas bases essa perspectiva. Levem para suas bases que isso não é o que nós queremos. Aqui não é ponto de chegada, não. Isso é ponto de partida. Com isso eu não estou querendo dizer que tudo que vocês fizeram com os alunos de educação física para trás deva ser jogado no lixo. Não. Foi muito bem feito. Concordo com você. A construção é lenta. Uma mudança na educação são 100 anos. Mas nós não podemos permanecer nesse patamar sem nos darmos conta de que nós deixamos muita coisa de ser feita. E uma delas foi essa, que a pós-graduação não conseguiu fazer. E a gente está chamando essa responsabilidade porque quando esse processo se efetivar, nós estaremos em local privilegiado na discussão. Porque nós já nos preocupamos com isso. Nós já detectamos esse problema e estamos trabalhando nele. Isso é perspectiva de pesquisa. É você sempre estar à frente do seu tempo. Se você não estiver à frente do seu tempo, você pesquisa para você, está parada, né? Então, nessa perspectiva, quando vocês colocam essas duas questões, que são muito pertinentes, o que eu vou fazer na minha terra, né, professor? O Guilherme falou, o que é que eu vou chegar lá e falar para o meu povo? Vocês vão receber, mas você vai receber as informações dos outros professores e eles vão mostrar isso para você. O que nós temos hoje é isso. Se por um lado essa inclusão trouxe todos esses problemas, e talvez ela não seja o momento oportuno de ser colocada em toda a sua plenitude, mas ela está mostrando para a gente isso que você acabou de colocar, que o professor não foi formado para atender a diversidade humana, que o professor não sabe lidar com as diferenças, que o professor não é capaz de gerar conhecimento que dê conta desse problema. Isso tudo são coisas ricas. Ricas. Eu mesmo, olha, eu juro para vocês podem continuar do mesmo jeitinho, adaptando, fazendo o que vocês quiserem, mas vocês não matem a ideia da inclusão com o discurso de que vocês não estão preparados, que vocês não receberam, que vocês acham muito difícil. Não, enfrentem essa dificuldade. Porque tem coisas que eu já mostrei para vocês que são riquíssimas na inclusão. Dentre elas, a mudança de princípio. E esse desnudar a escola, gente. Eu trabalho com educação, eu acho que já li muita coisa nessa área. Eu não me lembro na história do Brasil um momento tão importante quanto esse. Hoje é de norte a sul, de leste a oeste. Olha aqui todas as representações dos estados. É pane geral no país. Pane geral. Por quê? Porque cada um está tentando resolver essa questão. Porque sabe que precisa resolver. Agora, se a gente falar, não dá, nós abortamos o processo. Volta aqui então, né? É compreender o movimento da realidade. O que significa? Vocês todos já disseram. Se hoje pode parecer alguma coisa utópica, se hoje pode parecer alguma coisa distante, isso está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Como aconteceu com a educação física e aconteceu com vocês nos primeiros cursos de capacitação em 1986. Fomos criticados por termos feito cursos dessa natureza. Hoje, nós temos o maior contingente de pessoas discutindo a educação física adaptada no Brasil, que para a gente é motivo de muito orgulho, né? E volto aqui então ao final. Ela, enquanto tese, a inclusão, ela é altamente louvável, né? Agora, a gente precisa tomar cuidado que ela também pode ser uma grande armadilha e a gente perder uma oportunidade muito grande de fazer com que esse processo ocorra. Então, enquanto tese que pretende distintamente dar acesso e permanência a todos, ela é altamente louvável e oportuna. Agora, enquanto prática real e possível, ela é totalmente frágil e até enganosa, porque nós não dispomos das condições objetivas. E quando vocês dizem que nós temos que fazer de qualquer maneira, porque a coisa está aí, tem que correr, esse foi sempre o discurso imediato. Nós temos que separar, e temos a capacidade, a inteligência que vocês têm, todos nós temos, para separar o que é imediato do que é mediato. Não adianta você querer fazer as coisas atropeladamente aqui, ó, para depois ter que fazer de novo. O que aconteceu?
Mesma coisa. Os professores, os pesquisadores precisam avançar e dar respostas a essa nova relação. Isso vocês não têm dúvida, né? Dar essas respostas novas, porque isso é muito importante. E, né? Esse é o grande desafio nosso para o século XXI.